Puder abrir comigo em Isaías capítulo 53. É quase no meio da sua Bíblia, um pouquinho para frente de Salmos, tá? Provérbios. Isaías 53, um texto muito conhecido. Você que se diz cristão, provavelmente você conhece esse texto, viu? Você que não se diz, você provavelmente já ouviu falar a respeito desse texto, falar a respeito do personagem desse texto. Eu tenho certeza que você já ouviu. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo sobre esse texto, algo bem rapidamente, bem simples, que Deus possa nos abençoar nessa noite. Isaías 53, nós vamos ler até o versículo 7. Amém? Se vocês quiserem acompanhar, se puder projetar no telão, está projetado lá. Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, essa tua palavra, essa tua casa, Senhor Deus, e nós somos o teu povo, nós somos a sua ovelha. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, Pai. Que o Senhor possa usar cada momento desta noite. Que o Senhor possa falar com o teu filho, Senhor Deus, ao coração, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Pai, fica à vontade em nosso meio, Senhor Deus, mas não nos deixe sair daqui como entramos, ó Pai, porque nós precisamos de uma resposta, e é por isso que nós buscamos. Eu tenho certeza que o Senhor é misericordioso e vai falar conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Como eu falei, esse texto aqui, provavelmente muitos já conhecem esse texto. O personagem desse texto é Jesus Cristo. Aqui está falando de Jesus Cristo, de como foi a sua morte, de como aconteceu, de como sucedeu, de tudo. Eu lembro que há pouco tempo, aqui na igreja mesmo, eu estava lendo esse texto, depois de várias vezes que eu havia lido ele já, eu comecei a chorar. Eu me emocionei muito, porque aquilo foi entrando no meu coração. Eu falei, nossa, mas isso nunca aconteceu. Eu nunca senti o que eu estou sentindo. É porque eu não entendia esse texto da forma que é. Eu não tinha aceitado esse texto ainda de como ele é. A importância que Jesus tem na nossa vida, a importância que teve na sua morte, eu não tinha entendido. E hoje, quando eu leio isso aqui, eu me emociono. Eu fico feliz, porque ele morreu por mim e por você. E por isso que nós estamos aqui hoje, nós temos uma nova vida, um novo coração. É por isso que nós estamos reunidos aqui hoje.
Porque alguém morreu na cruz por mim e por você. E esse alguém foi Jesus Cristo. É por isso que Deus cuida de nós. É por isso que Ele nos ama. E se você for ver, você pegar a Bíblia para ler, desde o Antigo Testamento, desde a criação do mundo, desde a criação de cada animal, desde do sol, da separação das águas, desde a criação do homem, Deus Ele nos criou com muito amor, porque Deus Ele é amor. Por isso que Ele jamais vai nos abandonar, por isso que Ele vai sempre estar conosco. Ele corre para nos acudir, corre para nos socorrer, Ele sempre chega até nós. Se você ler o Antigo Testamento, você não vai ver tanta cura quanto no Novo Testamento. Você não vai ver tanto cego enxergando, paralítico andando, aleijado andando. Você não vai ver pessoas sendo libertas igual você vê no Novo Testamento. Não. Mas acontece milagres, aconteceu sinais da parte de Deus para mostrar para o homem que Ele estava com o homem. Aconteceu curas para mostrar para o homem, Deus falando assim: eu estou com você, meu filho, o tempo todo. Por exemplo, com o rei Ezequias. Esse rei adoece, ele fica muito doente. O profeta Isaías vai até ele, chega até ele e fala: Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque você morrerá. Ele dá o recado para o rei, vira as costas e sai andando. O rei clama ao Senhor, pede socorro, pede misericórdia, não me deixes morrer, e chora e clama a Deus. Antes mesmo do profeta Isaías sair do palácio do rei, Isaías volta, chega para o rei e fala: Deus mandou te falar que você não vai morrer mais. Deus mandou te falar que você foi curado, e você vai viver mais 15 anos. E dentre outras curas, como uma bem conhecida, provavelmente é sempre passado para as crianças isso, do capitão, eu não lembro, é capitão ou general? É Naamã, é general Naamã, que ele estava acometido de uma lepra, e naquela época a lepra não tinha cura, e Naamã procura o profeta de Deus, e o profeta de Deus dá um recado para Naamã. Você conhece a história? Fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, um rio poluído. E Naamã contesta, ele não entende, porque as coisas de Deus nós não entendemos. O que Deus faz na nossa vida hoje nós não entendemos, mas nós vamos entender lá na frente. Por isso que nós não podemos ficar questionando as coisas de Deus. Naamã questiona, mas ele obedece. E ele vai e mergulha 7 vezes naquele rio, um rio poluído, mas Naamã é curado daquela lepra. Algo que era impossível naquela época. Houve sinais, houve milagres do poder de Deus, como Davi derrotando Golias. Algo improvável de acontecer, algo impossível de acontecer, mas pelo poder de Deus aconteceu. Como Eliseu fazendo o machado flutuar. Naquela época, pegaram um machado emprestado e foram cortar lenha com esse machado, derruba um machado dentro do rio. Se hoje já é difícil ter um machado, imagina naquela época. Quem tem um machado aqui em casa? Ó, de 100 pessoas aqui, um tem um machado, e tinha que ser o Carlinhos. Tinha que ser ele. Imagina você pegar um machado do Carlinhos e perder esse machado. Não vai achar na sua casa o machado, mas pela misericórdia de Deus, Eliseu fez o machado flutuar. O machado foi devolvido, o serviço foi feito. Ah, mas o que você quer dizer com isso, Alexandre? O cuidado de Deus. Deus, Ele não só opera em milagres que espanta todo mundo, não. Algo simples. Flutuar um machado não é simples, não, gente. É que perto de algumas outras coisas que aconteceu, é simples perto de algumas coisas que aconteceu. Deus, Ele opera tanto nas coisas simples como nas complicadas. É por isso que nós precisamos chegar até Deus, independente do problema que nós estamos passando, independente da situação que nós estamos passando. Desde que seja uma coisa simples
ou uma coisa complicada, ou algo muito sério, nós precisamos chegar até Deus. Tudo isso para demonstrar o poder de Deus. O que Deus fez para o povo quando o povo clamou por socorro. Quando o povo de Deus estava em apuro, Deus estava lá para socorrer. Muitos milagres e sinais a favor do povo de Deus. Todos aqueles que clamavam e que clamaram por socorro foram atendidos. O escape veio da parte de Deus. É por isso que eu e você não podemos deixar esse Deus. É por isso que eu e você viemos aqui, ajoelhamos aqui, nós choramos na presença de Deus, porque nós acreditamos num Deus verdadeiro, num Deus que cura. É por isso que domingo passado eu pedi oração aqui pela minha mãe, pela cirurgia que ela ia fazer. E eu esqueci de agradecer. A cirurgia foi muito bem, minha mãe está bem, já voltou para Minas. Ela vai precisar continuar tomando o remédio, porque o coração dela sofreu demais com arritmia por 20 anos. Então já está mais complicado, não é mais simples. Mas enfim, é por isso que eu vim aqui, eu pedi oração, eu orei. É por isso que você vê pedidos aqui. É por isso que nossa igreja tem oração intercessória todo culto. E essa oração intercessória não pode parar. Independente se está virando mesmice aqui, mas falar com Deus não é mesmice. É por isso que a nossa igreja tem a reunião de oração aqui toda sexta-feira. Mas se nós soubéssemos o valor que tem a oração, se nós soubéssemos o quão é importante falar com Deus, nós viríamos na oração, nós viríamos na vigília, nós queríamos passar mais tempo. Quanto mais tempo passar com Deus, seria melhor para nós. É melhor para nós. Só que nós não entendemos isso. Nós não buscamos a Deus o quanto Ele espera que nós busquemos. Deus sabe o tanto que a gente busca. Deus sabe o tanto que a gente pode buscar Ele. Mas eu creio que Deus fica triste conosco, porque tudo que Ele fez na nossa vida, eu olho para a minha vida, depois de tudo que Deus fez na minha vida, depois de tantas misericórdias que Ele teve comigo, e eu não procuro falar com Ele o quanto eu deveria. Nós não viemos aqui na frente porque nós achamos que o nosso problema é simples. Gente, jamais nós vamos incomodar Deus com uma oração. O ouvido dele está atento para ouvir a nossa oração, desde que nós ajoelhemos. Isaías 59, né, Carlinhos? Isaías 59 diz que o ouvido de Deus não está fechado para que não ouça, e os braços do Senhor não está encolhido para que não estenda as mãos para nós. Mas o nosso pecado, a nossa iniquidade, nos afasta, nos impede que nós cheguemos a Deus. Talvez a nossa teimosia de não chegar aqui, de não se ajoelhar, de não se humilhar, nos impede que Deus nos abençoe, impede que nós alcancemos a misericórdia de Deus. E aí o que acontece? Nós temos que lutar com nossas próprias forças. Você acha que Davi iria vencer Golias sem Deus? Você acha que o machado iria flutuar? De verdade, irmão, Davi nunca ia vencer Golias. O machado nunca ia flutuar. Até machado de plástico, depois que ele enche d'água, é perigoso ele afundar. Ainda mais o de ferro. Tudo isso é o cuidado de Deus com o povo. E o que nós precisamos aprender com essas simples coisas? Deus está atento, olhando para cada um de nós, pronto para nos socorrer, pronto para estender as mãos e nos levantar. Mas nós não estendemos as mãos para Ele. Nós ficamos de mãos cruzadas, esperando que o milagre venha do nosso amigo, do nosso familiar, do nosso patrão. Nós esperamos em homens, nós confiamos em homens, nós confiamos na nossa própria força, sendo que nós servimos a um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. Que nós nunca nos afastemos desse Deus, que nós nunca, quando nós formos desafiados aqui para uma oração intercessória, nós deixemos de orar por um familiar nosso, nós deixamos de orar por um amigo nosso. Nós sempre estejamos buscando ao Senhor, porque Ele vai nos socorrer, amém? Amém. E depois de tantos milagres e sinais que existem no Velho Testamento, nós chegamos em Isaías 53. Isaías 53, ele foi
ele foi escrito mais ou menos 700 anos antes de Cristo vir. Essa profecia foi 700 anos, mais ou menos, antes de Cristo vir. Ele é um dos textos mais maravilhosos, um dos textos mais importantes do Velho Testamento, quando se trata a respeito da salvação, quando se trata a respeito de Jesus, da redenção. Então Deus deixa uma profecia de que o Messias iria vir, de que o Salvador iria vir. Malaquias capítulo 4 também fala dessa profecia. Malaquias capítulo 4 fala que Deus iria enviar alguém para preparar o caminho para o Salvador, que é João. E João vem e prepara esse caminho. João vem e começa a pregar o Evangelho. E João fala para o povo: arrependam-se, porque o tempo está próximo. Arrependam-se, porque está chegando aquele que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, você começa a ver, você começa a perceber, quando você está nessa leitura, o cuidado de Deus. Porque os judeus, eles conheciam o Velho Testamento todo, eles não tinham o Novo Testamento, mas o Velho Testamento ele conhecia de capa a capa todas as profecias. E não é só isso que Deus deixou para eles. Deus deixou um aviso também: olha, eu vou enviar alguém, mas antes desse alguém, eu vou enviar João, que vai começar a preparar o caminho para Jesus vir, vai começar a preparar o coração desse povo. Isso tudo é Deus demonstrando amor para com aquele povo. Como eu falei, desde a criação do homem, Deus ele fez tudo certinho, tudo se encaixa, e tudo vai levando para um final. Tudo vai levando para que eu e você conhecemos o Salvador. E tudo leva para que aquele povo conhecesse Jesus, para que aquele povo encontrasse o verdadeiro Messias, o Salvador. E hoje Deus demonstra esse mesmo amor para comigo e com você, porque Ele prepara pessoas para nós, para nos acolher. Ele prepara o ambiente para nós, quando nós chegamos. Como eu falei aqui, além de não ter aproveitado toda a oportunidade que eu tive, eu comecei a me frustrar com homens. Eu comecei a olhar mais para homens do que para Deus. Eu comecei a olhar mais para o que o homem fazia por mim do que Jesus fez por mim. E eu comecei a deixar o Evangelho em segundo plano. E o mundo começou a me cativar novamente. Tudo aquilo que eu tinha deixado de lado, tudo aquilo que eu não queria mais para a minha vida, começou a me chamar a atenção. Aquilo começou a alegrar meu coração novamente. E eu e minha esposa, nós começamos a frequentar a festa da empresa novamente. Nós começamos a se envolver com amigos que não eram os mesmos que nós estávamos todos os domingos, todos os cultos. E aquelas companhias começaram a nos agradar. Nós começamos a ir para a praia com aquelas companhias, e nós começamos a nos envolver, e o Evangelho ficou em segundo plano. E a morte de Cristo que eu tinha aceitado na minha vida, que eu tinha feito daquilo tudo para mim, eu deixei de lado, eu abandonei. Mas Deus demonstrou o amor, o mesmo amor que Ele demonstrou para aquele povo, para comigo. O pastor Eduardo me ligou, o pastor Eduardo foi atrás de mim, e eu disse para ele: eu não quero saber de igreja, eu não quero mais, a igreja me frustrou, a igreja me machucou, eu não quero mais isso para a minha vida. Mas eu abri uma igreja a 800 metros da sua casa. Eu falei: não, o problema não é a distância, o problema é que eu não me vejo mais dentro de uma igreja, eu não me sinto bem mais. E aí no dia da inauguração eu vim, por causa da amizade, para prestigiar, e Deus falou profundamente no meu coração, de tudo que Ele tinha feito na minha vida, e tudo que eu tinha deixado de lado, que eu tinha abandonado. O que eu quero dizer com isso é que talvez com você foi a mesma coisa, talvez com você foi do mesmo jeito. Aquilo que você aceitou um dia, talvez você deixou de lado. Mas o que eu tenho para te dizer aqui hoje, é que assim como Deus preparou
todo o ambiente, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, até a chegada do Messias, até a chegada de Jesus, tudo demonstrando amor para o povo, Ele demonstrou para mim e para você. Eu não sei como você estava antes de chegar aqui. Eu não sei como é que estava a vida, o seu coração antes de você chegar aqui. Mas você não encontrou somente uma igreja aberta para você entrar. Você encontrou um Deus que está com os braços estendidos para te levantar. Você encontrou um Deus que está de braços abertos para te abraçar. Você encontrou um ombro onde você tem lugar para chorar. É por isso que uma frase que eu sempre digo: o Evangelho tem que ser na nossa vida um caminho sem volta. Porque depois que nós olhamos para a nossa vida, tão miseráveis que nós somos, nós não somos agradecidos, tão ingratos que nós somos, mas mesmo assim Deus nos ama. Deus mesmo assim Ele nos abraça, amém? Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história diferente para contar. Se cada um aqui, se nós pudéssemos dar uma oportunidade para cada um aqui, para fortalecer aquele que está fraco, pegar o microfone e falar assim, ó, não fique desanimado, porque a minha vida era assim, assim, e hoje ela está assim, ela está diferente. Hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho satisfação. Se cada um pudesse contar o seu testemunho, eu tenho certeza que nós iríamos ficar maravilhados aqui. Porque não é só comigo que o Evangelho fez diferença. Não é só no meu coração que Deus trabalha. Ele trabalha na vida de cada um. Porque o apóstolo Paulo fala que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então a vontade de Deus é me salvar e te salvar também. Ele não vai nos deixar como ovelhas desgarrados. Ele não vai nos deixar como folha seca que o vento vem e leva para todo lugar. Estava assim comigo, era assim com a minha esposa. Mas Deus moveu, não o mundo, porque se for preciso Ele move o mundo para resgatar alguém. Mas Ele moveu as circunstâncias, as situações para me alcançar novamente. É por isso que eu me sinto honroso de estar aqui hoje. Porque o Deus que está trabalhando na minha vida, Ele pode trabalhar na sua vida. O Deus que mudou a minha vida, Ele mudou a sua vida. Então não vamos deixar esse Deus, irmãos. Vamos agarrar nesse Deus. Independente se você sente a presença dEle ou não, eu quero dizer que Ele é vivo. Ele pode falar contigo. Basta você se humilhar. Basta você se entregar a Ele. Falar, Pai, eu não aguento mais ser escravo do mundo. Eu não aguento mais ser jogado de um canto para o outro. Toca no meu coração, fala comigo. Da mesma forma que Deus transformou vidas no Antigo Testamento, da mesma forma que Deus transformou vidas há 2000 anos atrás, Ele quer transformar vidas aqui hoje. Eu tenho certeza que Ele pode transformar vidas aqui hoje. Se a gente tomar uma decisão de escolher aquele que pode transformar a nossa vida, de chegarmos até Deus, Ele pode transformar o meu e o seu coração. Apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, ele diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo na minha vida e na sua, porque nós encontramos com Cristo. Eu não sei como que está a sua família. Talvez o trabalhar de Deus está somente na sua vida, mas talvez Deus quer usar você para salvar vidas, salvar sua família, salvar amigos, salvar familiares. Então que você dê essa oportunidade para Deus te usar, amém? Voltando aqui para o texto, Isaías 53, a cruz de Cristo, a cruz não foi um acidente. A cruz não foi para Deus corrigir algo que Ele fez de errado, não. A cruz de Cristo é a expressão máxima do sacrifício, porque Jesus deixou sua glória, onde Ele tinha comunhão com o Pai, onde Ele era adorado, onde os anjos prestavam culto a Ele. Ele deixou toda essa comunhão, Ele deixou toda essa adoração, e propositadamente Ele veio, Ele desceu nessa terra, e Ele foi crucificado. O propósito, qual que foi o propósito? Salvar pecadores, por amor de pessoas. Ele se entregou na cruz, Ele morreu, mas Ele ressuscitou e hoje vive. E é isso que nós precisamos buscar para a nossa vida, a salvação. Nós precisamos buscar nos encontrar com Ele. E por que Jesus foi crucificado?
No versículo 4, nós vamos ver o porquê que ele foi crucificado. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É por isso que ele foi crucificado. Nós levamos Jesus à cruz, por nossa causa que ele foi crucificado. Por causa do nosso pecado ele foi crucificado. Por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas transgressões ele foi crucificado. Por causa de mim, por causa de você ele foi crucificado, para nos dar uma nova vida. Ele foi crucificado para o nosso perdão, para a nossa alegria, para a nossa redenção, para a nossa satisfação, para mudar a nossa conduta, o novo agir, para que tudo seja feito novo na nossa vida. No Antigo Testamento Deus demonstrou amor, cuidado o tempo todo para com o povo, e com a morte de Cristo não foi diferente. Esse cuidado mais uma vez foi demonstrado e para sempre, para nos mostrar de que caminho nós seguimos. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, numa mensagem dele: enquanto você não entende que seu pecado que levou Jesus à cruz, você não entende o que é redenção. Enquanto você não entende que o seu pecado que levou Jesus à cruz, você não vai entender o que é redenção. Enquanto você não entender que o seu pecado é ocupado pela morte de Jesus, você não entende esse amor. É por isso que muitos hoje estão dentro da igreja brincando com o Evangelho. É por isso que muitos hoje, assim como eu, não levou o Evangelho a sério, porque nós não entendemos que a morte de Jesus foi por causa do meu pecado. Por causa do meu pecado, Jesus teve que ser crucificado. Muitos aqui na igreja entenderam isso, entenderam esse propósito. Eu tenho certeza que muitos aqui na igreja daria a vida para esse amor. Muitos aqui na igreja não deixam de seguir Jesus por nada. Muitos aqui na igreja fazem do Evangelho um caminho sem volta. Isso é bom, foi porque entendeu porque Jesus morreu na cruz. Vocês lembram dos chineses que vieram pregar aqui? Ficaram com a gente? Eles entenderam a salvação. Eles entenderam porque Jesus morreu na cruz. Eles dão a vida pelo Evangelho. Para eles não tem mais volta. E que eu e você possamos fazer do Evangelho um caminho sem volta, um caminho que não tem mais volta. Nós não queiramos mais voltar atrás, amém? Que nós lembremos do caminho que nós seguimos e de quem nós éramos. Como diz aqui no versículo 6, olha como nós andávamos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós éramos como ovelhas desgarradas, nós éramos como folhas secas que o vento levava para onde ele queria. Mas Jesus morreu por nós, morreu para nos dar vida, e vida em abundância, morreu para nos dar alegria. A morte de Cristo teve muitos efeitos, teve muitas consequências boas, teve muitos resultados. Salvou pessoas, salvou vidas, salvou famílias do inferno. E hoje nós temos a chance, a oportunidade de acreditar nessa entrega, acreditar nesse amor, para que alcancemos a salvação. Através de Jesus, muitos tiveram suas vidas transformadas. Quando nós começamos a ler o Novo Testamento, nós vamos vendo as transformações de vidas que foram tendo, de cada discípulo que aceitou o chamado de Jesus. Nós vamos vendo a transformação que cada um teve, como Levi,
que era um coletor de imposto na entrada da cidade. Jesus chama ele, de imediato ele deixa tudo, deixa seu emprego, deixa seu ganha-pão e segue Jesus. E Levi se torna Mateus. E ele deu um banquete para comemorar o chamado de Jesus. Ele não ficou preocupado com o que ia comer, como que ia ficar o seu emprego. Não, ele abandonou tudo e seguiu Jesus. O encontro que não tem como não falar também, não tem como não lembrar, foi de alguém, do homem que perseguia o cristão, que tinha ódio do Evangelho. Passa a ser o maior pregador do Evangelho, o apóstolo Paulo. Passou a ser o maior pregador do Evangelho. O apóstolo Paulo é o maior exemplo de mudança que o Evangelho pode causar na vida de alguém. Foi o que aconteceu na vida dele. Ele deixou tudo para seguir Jesus, para seguir o chamado que Jesus tinha para ele. De perseguidor da igreja ao maior perseguido. Até mesmo preso, ele pregou o Evangelho. Salvou vidas. Ele teve sua vida transformada e transformou vidas através do Evangelho. E eu e você hoje temos essa oportunidade de levar a palavra de Deus para que vidas sejam transformadas, para que famílias sejam transformadas. Um texto que eu gosto muito do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo chega na Macedônia para pregar o Evangelho, seguia ele uma menina possessa, que os seus senhores ganhavam muito dinheiro com ela, através das adivinhações que ela fazia. E o apóstolo Paulo liberta aquela menina, expulsa o demônio daquela menina, e ela é liberta. Os seus senhores, vendo isso, que o seu lucro, que a sua maneira de ganhar dinheiro foi por água abaixo, não teria mais como, eles se levantam contra Paulo e Silas, levanta a igreja contra a cidade contra eles, e prende o apóstolo Paulo, prende Silas. E Silas, mesmo preso, ele não indagou, ele não murmurou em momento algum, mas eles cantavam e oravam em voz alta. Perto da meia-noite, o que aconteceu? As paredes tremeram, as algemas caíram, todos os presos foram soltos, aquele alvoroço todo, e o carcereiro, vendo aquilo, ele tira a sua espada e quer se matar, porque ele ia responder por isso, pela fuga de todos os presos. O apóstolo Paulo, vendo aquilo, fala: não te faça isso, porque todos nós estamos aqui, não tire sua vida. O carcereiro se ajoelha perante eles e fala: o que tenho que fazer para ser salvo? O apóstolo Paulo fala assim: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. O apóstolo Paulo pregou o Evangelho para aquele carcereiro, pregou o Evangelho para a família daquele carcereiro. Naquela mesma noite eles todos foram batizados, foram salvos. E no momento que o homem ia arrancar a sua vida, ele teve a sua vida transformada, ele teve a vida da sua família transformada. E o que eu aprendo com isso aqui? Nós temos que crer no Senhor Jesus e seremos salvos, nós e a nossa casa. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Aquela pessoa que você ora, aquela pessoa que você ajoelha tanto, não deixe de crer, não deixe de orar por ela, porque eu tenho certeza que assim como você, o Evangelho chegou na sua vida e você alcançou a salvação, eu tenho certeza que você vai ser salvo se você continuar firme. A salvação pode chegar para aquele seu parente, pode chegar para o seu filho, pode chegar para o seu marido, pode chegar para a sua esposa. Nós precisamos somente crer no Senhor Jesus para que seja salvo, nós e a nossa casa, para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, Paulo fala assim: para que nós precisamos pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, ou seja, a todo momento. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamarmos da vida, ao invés de reclamarmos da situação, nós precisamos crer no Senhor Jesus, nós precisamos pregar o Evangelho, mesmo quando nós temos a oportunidade, mesmo quando nós preparamos algo para pregar, e quando nós não preparamos algo para pregar, nós precisamos pregar.
porque é o mesmo Senhor que nos salvou, Ele quer salvar pessoas através das nossas vidas, amém? Glória a Deus. Nunca devemos esquecer que Cristo deu a vida por nós, e agora nós demos a nossa vida para Cristo. Nós precisamos morrer para o nosso eu, nós precisamos morrer para nossas ambições, para aquilo que nós precisamos conquistar, para aquelas ambições que nos tiram da presença de Deus. Nós precisamos morrer para isso, e de que lembrar sempre que a nossa obrigação é levar isso adiante, independente da situação que nós encontramos, independente da situação que nós estamos. Nós precisamos crer no Senhor Jesus, nós precisamos levar a palavra de Deus para frente, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando você lê esse capítulo de novo, Isaías 53, não possa ser somente uma leitura, mas que você possa refletir nesse texto e lembrar que Jesus morreu, Jesus deu a vida por nós, Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Esse caminho que eu desviei, esse caminho que eu seguia, eu era como uma ovelha desgarrada, e o mundo fazia de mim o que queria, porque o que ele jogava, eu pegava. Aquilo que ele jogava, eu achava que era bom para mim. Mas hoje eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem me dado, de seguir a Ele, de me entregar a Ele todos os dias. E para encerrar, Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz, Paulo diz que o viver é Cristo e morrer é lucro. Nós sabemos que estar com Cristo é melhor, mas enquanto nós continuamos vivos, que nós possamos fazer da nossa vida Cristo reinando em nós, que nós possamos fazer a vontade de Cristo sempre e nunca olhar para trás, que o caminho do Evangelho seja um caminho sem volta para eu e para você, porque o que Ele fez foi muito sério. O que Ele pagou na cruz não tem preço, o que Ele sofreu não tem preço. Tudo aquilo que Deus deixou foi para que o Evangelho chegasse a nós um dia, como chegou aqui hoje, para que você não desista, para que você continue, independente da situação que você esteja, independente da situação que você chegou aqui na igreja, crente ou não, se você cria ou não no sacrifício de Jesus, foi verdadeiro, foi válido, porque hoje eu e você estamos aqui. Glória a Deus por isso, amém? Amém. Eu queria só encerrar com uma oração, e que talvez você, assim como eu, nunca levou o Evangelho a sério. Talvez você, assim como eu, deixou de lado as oportunidades que Deus tem te dado. Talvez você nunca se encontrou com Cristo de verdade. Talvez você nunca sentiu o toque de Deus na sua vida. Talvez faz tempo que você não sente a presença de Deus na sua vida. Eu queria fazer essa oração para que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Eu queria fazer uma oração aqui. Eu queria que convidar você para fazer essa oração também. Se você não sente a presença de Deus, o problema está com você. O problema está como você está chegando a Deus. O problema está o que você está deixando para chegar até Deus. Porque talvez Deus está exigindo algo a mais de você, que você não tem entendido esse algo a mais. Feche seus olhos, curva sua cabeça e fale com Deus nessa noite.